Fala galera, tudo bem? Maurício da Opus Informática. Nesse vídeo eu vou trazer uma dica interessante também, com uma riqueza maior de detalhes, né? Como que a gente pode estar utilizando uma cabeça de Zebra S4M em uma impressora Zebra também ZT410 ou ZT411 e vice-versa também, tá? Basicamente é o mesmo tipo de tecnologia, é o mesmo tipo de impressão, né? Ela usa uma resistência aqui e a base tecnológica é a mesma. Sendo assim, lógico que o intuito do vídeo é em algum tipo de situação em que você tenha alguma exceção, né? Se você vai fazer manutenção numa Zebra ZT410, é um tanto óbvio que você vai comprar uma cabeça de ZT410 para fazer a substituição da mesma, né? No entanto, às vezes você não tem, às vezes uma questão de mercado, né? Acontece com um tipo de situação que você tem uma cabeça diferente e que não cabe lá, né? Nesse tipo de situação, dá sim para você utilizar uma cabeça de um modelo diferente, colocar lá e fica assim perfeito, fica basicamente original, pois é o mesmo tipo de tecnologia e não tem diferença nenhuma, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma cabeça de Zebra S600, né? E aqui uma cabeça de ZT410 também. Essa daqui foi removida o chip, tá? Se a gente observar aqui aquelas desmontadas, é basicamente a mesma coisa, tá? É uma placa que essa cabeça tem mais de 30 anos, tá? E essa cabeça tem 1 ano, 2 anos de fabricação. Então você tem uma diferença aqui de 30 anos de defasagem de tecnologia. E é a mesma coisa, tá? O time está ganhando, não se mexe, né? Basicamente a Zebra vem utilizando esse mesmo de tecnologia, de fabricação, de confecção, e funciona bem, e realmente não faz sentido mudar, né? Então eu vou trazer com bastante detalhes aí. Existem algumas diferenças de um modelo de cabeça para outro, mas dá para trabalhar assim e adaptar de um modelo para outro sim, né? Então aqui é uma cabeça, uma placa, né, com uma estrutura de fenolite, né, geralmente é utilizado aqui, com uma a estrutura básica alumínio e o principal, que é uma cerâmica, e nela difundida um filete de resistência, né, que é onde, deixa eu focalizar melhor aqui, a gente consegue observar que o filete de resistência é essa parte central aqui, né, esse aqui é o filete de resistência dela. 30 anos depois, uma cabeça de ZT410, é a mesma situação, uma base de alumínio, o corpo aqui de cobre com fenolite, a parte de cerâmica e o filete de resistência aqui, tá? Então, algumas pessoas questionam que a durabilidade não é a mesma, não dá para fazer alinhamento, resolução. Isso não é verdade, tá, gente? Eu já fiz uma série de outras adaptações e funciona muito bem sim, e não tem problema. Claro que você só vai fazer esse tipo de adaptação em caso de exceções e não em caso de regra, certo? Então vamos lá, aqui você tem, existem alguns tipos de modelo de ZT410 e também alguns tipos de modelo de S4M e ZM400 também. Basicamente, esse modelo aqui de Zebra, que é de S4M, você não consegue fazer a adaptação. Por quê? Porque você não tem o espaço aqui onde fazer a solda do chip. Se a gente pegar uma cabeça, já essa que está desmontada, ela tem um espaço onde você coloca o chip aqui. Essa você não tem. E se você virar ao contrário, o básico, quando você olha, é o resistor dessa, ele fica entre o conector de potência da cabeça e o conector lógico, que está bem no meio. O resistor desse outro modelo de cabeça, ele fica um pouco mais deslocado, próximo ao conector da parte lógica da cabeça. Então, se você bater o olho e ver que o resistor ele está no meio, não dá para fazer esse tipo de adaptação. E assim, eu já fiz uma série de testes, já tentamos aqui desmontar a cabeça, soldar, nós pegamos o esquema da cabeça
e seguir umas trilhas aqui, colocar o chip de uma forma externa ou alguma coisa assim, e realmente não dá. A ZM400 não reconhece ela de jeito nenhum, porque quando você coloca na ZM400, ela precisa desse chip para reconhecer. ZT410, a mesma coisa. E a ligação dela aqui é diferente. Então, essa é a única cabeça que não dá para você fazer esse tipo de adaptação. Quando você olha aqui, viu o resistor aqui no meio, ela só vai servir em Z4M e S4M mesmo, que são as mais antigas, certo? Outros modelos dá para fazer sim, sem maiores problemas, tá? Então, o jeito mais clássico aqui, o mais fácil, né? Você pega aqui S4M, quando você desmonta e tira a parte superior de fixação dela, das duas, né? Você já observa que elas são bem semelhantes. Aliás, eu tirei os parafusos errados. São esses parafusos aqui. São os parafusos externos. Então, quando você observa aqui, você já vê que você tem basicamente a mesma cabeça, basicamente a mesma estrutura de fabricação, é a mesma base, só muda o suporte de fixação na impressora. Então você vai pegar esse suporte de ZT410, 411 e vai colocar aqui e ele vai bater a furação de um lado aqui e de outro aqui. Você pode utilizar os mesmos parafusos, inclusive, ou os da ZM400, não tem problema nenhum. Coloca lá e a parte mecânica tá feita. É isso, não tem segredo. Vai funcionar, você vai conseguir fazer o alinhamento, né? Soltando ou não esses dois parafusos aqui, né? Aqui você faz o alinhamento, esses dois parafusos são de fixação. E o segundo passo, né, é você fazer a substituição do chip. Na verdade, você vai tirar o chip de uma e colocar na outra. Para você desmontar essa parte plástica, não tem segredo, tanto de uma quanto de outra. Você levanta a trava aqui e ela sai sem maiores dificuldades. Feito isso, um parafuso Phillips aqui no meio, não tem segredo também, basta desparafusar, sem problemas. Outro parafuso aqui simples aqui no meio também, sem problemas. E essas duas travas pretas, que você vem aqui pelo canto, dá uma forçadinha, ele levanta, você remove até o final. Do outro canto a mesma coisa, puxou, levantou, e aí cuidadosamente você levanta essa estrutura de alumínio, ela sai também com facilidade. Então aqui a gente tem a cabeça de ZT410 e essa cabeça é a de, na verdade ela é de uma ZM400, eu trouxe ela já de propósito porque quando você tem ZM400 ela também usa chip. S4M não usa chip, ZM400 usa chip. Você consegue fazer a conversão de uma para outra sem problema nenhum. Eu vou fazer aqui rapidinho a substituição, a troca do chip. Eu faço com ferro de solda mesmo, tá? Não tem problema. Basta você observar e não colocar nenhum tipo de curto, né? Nada aqui nos conectores, não tem segredo. E uma coisa importante é, o chip tá aqui, ele não tem uma referência, é a memória isso daqui, né? De como você coloca ele na posição correta ou invertido. Se você soldar invertido, não vai funcionar. Porém, não vai queimar nem o chip e nem a cabeça. Você inverte novamente. Então, via de regra, com o conector de tensão da cabeça para cima, você lê o código dele. Se você assim você lê, tá de ponta cabeça, certo? Assim você lê o código dele e com o conector para cima. Então eu vou tirar daqui e passar para lá. Eu vou, talvez eu acelere um pouquinho o vídeo, mas como o objetivo desse vídeo ele é um pouco mais detalhado, eu vou fazer isso aqui, tentar fazer o mais rápido possível. Então eu coloco solda na parte superior da cabeça da ZM400, solda na parte inferior dela, amoleço bem e ele sai. Eu vou colocar ele aqui,
certo? Tenho aqui então, agora da ZT410 eu vou passar para cá, que essa é a transformação. O procedimento é o mesmo. Pode ser utilizado barra de soldadora, você pode utilizar pasta de solda, tá? Tem N outras técnicas também que dão para ser utilizado aqui, que facilita, tá? Mas eu, como tenho bastante experiência, eu não uso, faço assim, já fiz isso inclusive até em cliente, embora não seja muito aconselhável, e funciona do mesmo jeito, tá? Então já coloquei ele aqui, e agora vamos fazer a finalização da fixação dele. Bom, como a gente está um pouquinho de pressa no vídeo, né? A estética realmente não ficou das melhores, né? Mas a gente consegue observar que foi feito a solda, os 4 pontos superiores. Isso daqui no meio é uma sujeirinha, não é um curto, tá? E agora a parte inferior também foi feito a solda. Eu ainda não limpei, né? Basicamente para não perder tempo, mas eu só tirei o chip da ZT410, passei para ZM400. Da ZM400 eu posso identificar esse chip aqui, eu posso guardar ele e estar utilizando ele posteriormente em uma cabeça de S4M que eu queira, né? Fazer aí uma conversão ou também uma adaptação, portanto eu vou guardar e identificá-lo. E aí eu posso voltar basicamente com o suporte da ZT410. Eu coloco ele aqui em cima. Eu vou fazer a fixação só do parafuso central, para não perder muito tempo também. Essas travas aqui, eu não vou colocar as travas, tá? Porque é simples e basicamente é irrelevante para a conversão. E você coloca aqui essa trava e pronto. Então aqui nós temos uma cabeça de S4M ou ZM400, que também dá para ser feita a utilização. E agora é só a gente colocar ela na ZT410, que ela vai funcionar perfeitamente, não tem problema de durabilidade, né? Não tem problema de alinhamento, até porque o alinhamento eu faço aqui, né? Eu folgo esses 2 parafusos aqui e eu trabalho o alinhamento da cabeça, né? O deslocamento aqui da cabeça, né? Para fazer o alinhamento dela. Faço a fixação do parafuso e coloco lá e não tem problema nenhum, né? O objetivo do vídeo então é esse, é trazer com um pouco mais de detalhe, né? Que às vezes você tem uma cabeça sobrando, ou uma cabeça que não está em falta do mercado, a cabeça que você precisa e você não consegue, e por uma via de exceção você consegue fazer a adaptação de uma para outra, né? Mas para via de regra básica, se você tem uma impressora, é aconselhável você comprar o modelo daquela impressora, né? Mas, por exemplo, aqui na empresa já aconteceu de um fornecedor aparecer com um valor promocional de alguma cabeça de ZM400, por exemplo, último exemplo, faz alguns anos aí. E aí a gente comprou umas 20 cabeças de ZM400, certo? E aí, se você tem uma S4M, você consegue fazer a utilização dessa cabeça, nova original, né? Ela foi para, a gente consegue colocar ela numa S4M, ou também nós utilizamos aí acho que umas 5 mais ou menos em ZT410, fazendo exatamente esse procedimento aqui. Desmonta ela, solta os parafusos e faz a conversão aqui simples da parte superior, vira ela, tira o chipzinho daqui, coloca o chipzinho lá e funciona belezinha assim, não tem problema, tá? E basicamente essa é a dica de hoje. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma crítica também sem problemas, pode deixar aí nos comentários. E na descrição do vídeo eu vou colocar o telefone e o WhatsApp da empresa, para quem precisar aí de manutenção ou alguma dúvida técnica ou algo desse tipo. Beleza? Obrigado, tchau.